Oi, gente. Hoje eu queria conversar com vocês sobre O Nome da Rosa, do Humberto Eco. Esse aqui ele é um romance policial misturado com um romance histórico. Ele se passa num mosteiro na Itália medieval. E ele é um livro, sobre bibliotecas, sobre livros, sobre copistas medievais. Ahn, o Guilherme, que é o investigador daqui, né? Ele era um inquisidor, aí ele foi parar lá nesse mosteiro por conta de algumas viagens que ele estava fazendo com o seu pupilo, que é o narrador da nossa história, que é o Atsu. E ele vai parar nesse mosteiro e aí tem uma volta de mistérios que acontecem durante esse mosteiro. E ele acaba se deparando com mortes. Tu tem aqui o romance, ele vai girando em torno desse assunto de livros, de biblioteca, de mistério. Tu tem uma biblioteca misteriosa que tu fica morrendo de vontade de conhecê-la, porque ela tem livros raros, assim. Além de livros raros, ela tem copistas, tem iluminuras, tem especialistas. E o eco ele vai te levando por esse labirinto, por essa descoberta. Tu tem passagens secretas, tu tem mortes estranhas acontecendo, tu tem descrições de refeições, de missas, de roupas, de hábitos com rebanho. Ele é um livro assim muito gostoso de ser lido. Apesar do tamanho assim, ele pode se assustar um pouco para um policial, né? Mas ele é gostoso, ele não tem grandes dificuldades de ser lido. Ele tem algumas partes em latim que são fáceis de compreensão. Mesmo essa edição aqui não tendo as notas traduzidas, assim, foi bem fácil fazer a tradução, né, para o português. Tu tem pistas e mistérios sendo dados assim ao longo da narrativa, com que tu tenha muita curiosidade para descobrir quem é. O que eu posso dizer sobre esse livro? Que eu fiquei intrigada em muitos momentos eu parei para refletir, assim, pensando sobre até mesmo os meus hábitos como leitora. Tu te envolve na história de um jeito que tu não quer largar ele. O início da narrativa pode parecer um pouco chata, um pouco arrastada, porque ele vai te preparando para aquele plot que vai acontecer. Esse aqui é o tipo de livro que quanto menos tu souber sobre ele, mais prazerosa vai ser a sua leitura. Tem um filme, né, bem famoso que passava na sessão da tarde, que a gente via até na escola, para tratar sobre a Idade Média, a respeito do livro. E se puder, não se esqueça de tudo a respeito daquele filme, para te ter um impacto maior quando vai surgindo as pistas. Porque como ele é um romance policial, mas ele não é um romance policial, ele também é um romance histórico, algumas coisas elas vão se perdendo se tu souber de muitos detalhes. E isso acaba te desestigando a leitura, mas ele é um livro que ele é gostoso de ser lido. Tu quer pegar ele, tu quer ler, ler, ler. Outra coisa que eu destaco bastante é as próprias cenas onde os corpos são encontrados, assim. Tu vai ter uma descrição da época sobre humores, sobre vasos, sobre a própria anatomia que o homem medieval pensava que ele tinha. E isso vale muito a pena de ser pesquisado depois. Ele é um livro que ele vai te fazer te instigar a saber mais sobre a Idade Média. Outra coisa que eu destaco bastante também é a forma como os diálogos são construídos. Como tu tem aqui um narrador e esse narrador ele só tem a visão dele sobre tudo que for feito, tu não tem propriamente diálogos feitos.
tu tem, às vezes, diálogos transcritos. Porque lá no final tu vai descobrir que ele escreveu isso daqui depois de velhinho. Isso não é um spoiler, mas entender isso vai te ajudar na tua leitura. Eu acho que se Humberto Eco tivesse colocado essa informação no início da leitura, como o Cornell faz com alguns dos livros dele, que ele diz, eu escrevi isso na minha posteridade, tu vai entender melhor a forma e alguns lapsos de memória que o personagem narrador tem ao longo da história. Tu tem uma descrição de um herbário aqui de venenos assim que é fascinante. Se tu entender um pouco sobre a doutrina cristã e a doutrina bíblica, assim, vai ficar mais fácil ainda a leitura dessa obra, principalmente das partes que tu tem os personagens lidando diretamente com as liturgias da Igreja Católica e o próprio funcionamento do mosteiro, né? Outra parte que é muito legal de ser destacada é que o livro ele é dividido nas horas das missas que aconteciam no mosteiro. Tu tá falando aqui de século XII, não, 14, e eu sou horrível com números romanos, século XIV, e tu não tem um relógio ainda inventado, né? Então as horas são contadas pelas missas e pelas chamadas e pelos badalares do sino do mosteiro. Até o vilarejo que tem ali perto, ele gira em torno desse mosteiro. É muito legal a leitura, super recomendo, sim, foi um dos favoritos desse ano, sim. Eu acho que ele tá no quentinho no coração, num lugar um pouquinho abaixo do Espartaco por algumas coisinhas assim, mas foi um livro tão gostoso quanto, foi um livro que me prendeu tanto quanto, e eu acho que ele deveria ser mais lido e mais difundido. Não é uma leitura para principiantes, é uma leitura para quem tem alguma base de leitura maior, por conta que ele tem aquele teor de escrita do livro clássico, sabe? Ele tem aquela forma bonita de falar as coisas, de relatar os acontecimentos, que tu encontra mais em livros clássicos do que em livros contemporâneos. E deixa eu ver o que mais eu posso destacar. Eu gostei também muito do como o clima e como a própria luz, ela tem um papel fundamental aqui. Tu vê que a luz, ela é quase que um personagem extra. Tanto até mesmo o livro, até mesmo a biblioteca, eles são personagens assim, mas já é comum tu ver paisagens, lugares ou objetos como personagens principais em romances policiais. Mas a luz, o fato de estar iluminado, o fato de tu depender de uma luz para descobrir o mistério, ele te dá uma sacada a mais. É aquele plus para a história. Acho que é isso. Deixe aqui nos comentários se vocês leram, se não leram. Fica aí a recomendação para um livro maravilhoso para ser lido. Um beijo grande e boa leitura.